Esta ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal, quem diz, é a primeira voz, é a primeira voz. Olá, eu sou o professor César Nunes, sou professor titular de Filosofia e História da Educação na Unicamp. Trabalho com formação de professores, trabalho com ética, a questão da sexualidade, trabalho as políticas educacionais no Brasil. Eu estou aqui para apresentar a todos e a todas o projeto institucional, pedagógico e formacional da Univida. A Univida, ela faz cursos, palestras, eventos, mas o principal eixo da Univida é ser uma universidade que promove a vida, Univida, que promove a beleza da existência, a alegria da convivência, a estética do cotidiano e tudo isso a serviço da formação de pessoas alegres, cheias de fantasias, criativas, amorosas. E a Univida tem um curso, uma especialização, um curso aberto a todas as pessoas que tenham graduação. Especialização em educação da infância, com ênfase na contação de histórias, ou seja, preparar o contador de histórias a partir da condição da criança na infância. Eu participo desde a primeira turma, faço uma aula inaugural, apresento um módulo sobre educação e sexualidade infantil e vejo que esse curso de especialização em educação da infância, com ênfase em contação de histórias, é um dos chamados cursos mais avançados que eu tenho conhecimento no nosso país. Ele trabalha tanto a antropologia da contação de histórias, a história que nos constitui, as histórias da mitologia grega, as histórias da tradição griot, da tradição indígena. Ele recupera as liturgias, a razão dialógica com as árvores, com a vida, com o mundo, com a água, com o fogo, os elementos da filosofia. E ele prepara professores para as novas diretrizes curriculares da educação da criança, ensinando, dando mediações, como trabalhar com técnicas circenses, como aprender a fazer máscaras, como aprender a dominar o teatro, como aprender a contar histórias cheias de fantasias, de modo a compreender o pensamento e a afetividade da criança. Eu acredito que seja um dos cursos que realiza as novas diretrizes da educação infantil: brincar e cuidar, brincar e acolher, brincar e assistir. Convido a todos a conhecer a Univida, seu projeto, a beleza e a originalidade da sua existência e o quanto as histórias podem nos fazer mais felizes, mais humanos, mais alegres e mais solidários, mais convincentes ao falar e educar as crianças e adolescentes. Conheço a Univida. Os contos de fadas, as fábulas e até mesmo aquelas histórias de família marcam a nossa infância e transformam o mundo da criança. Afinal, a fantasia é parte importante do crescimento. Para incentivar isso na vida dos pequenos, uma universidade de Valinhos criou uma pós-graduação diferente em contação de histórias. Olha que legal! Estrelinha, era uma vez. Olhares atentos para não perder nenhum detalhe. Como não se encantar com esse mundo mágico que desperta tanto nossa imaginação. Histórias que ultrapassam as páginas dos livros e são contadas por meio de canções, teatro, 1, 2, 3 e dança. Olha o pulso! E baixa! E a gente dá as mãos!
O lugar faz parte da Univida, que é uma instituição referência no estado em cultura da infância. Nós temos uma pós-graduação certificada pelo MEC em educação da infância, e aí a gente dá um ênfase na contação de história, mas nós somos educadores da infância. Uma pesquisa do Instituto ProLivro constatou que 67% da população não teve alguém que incentivasse o hábito da leitura durante a sua trajetória. Por isso, o exemplo dos pais é tão importante. Apesar desse ambiente lúdico aqui maravilhoso, esse incentivo, essa formação de leitores pode e deve começar dentro de casa. A história é o lugar do afeto, a história é o lugar do amor, do carinho e do aconchego. E os pais não precisam estar com um chapéu colorido, uma roupa toda colorida, eles só precisam dar o colo. E nesse momento que eles dão o colo, a criança recebe todo esse carinho. Essa afetividade que se expressa na voz, no olhar, no carinho e no aconchego tem o poder não só de formar leitores, mas também de curar e minimizar conflitos que acompanham o crescimento dos pequenos. Nós vivemos numa era onde as pessoas estão ficando muito sozinhas com a era digital, etc. E quando você ouve uma história, você fala assim, puxa, aquele problema que eu achava que era só meu, não é meu. Como é que aquela história tem uma coisa, uma dor que eu também tinha? E aí ele compartilha aquele problema e o problema dele fica menor. Por isso cura. Um prazer pela leitura que a Laisla adquiriu desde cedo. Em vez da boneca, a pequena leitora carrega para cima e para baixo o livro preferido dela. É na história do Peter Pan que a menina vivencia suas maiores fantasias. Você é quem na história quando você lê? Eu sonho que eu tenho Peter Pan e ele me ajuda a voar. Mas para chegar lá é preciso voltar a conhecer os caminhos para desfrutar de boas e belas histórias. E essa responsabilidade é toda nossa. Esse estímulo, se você conseguir passar desde jovem, desde criança, ele vira um leitor, então um escritor, um autor futuramente. Então, e vira um cidadão que vai lutar pelas suas questões. Olá, eu sou Suzana Montauriol, eu sou a fundadora e idealizadora da Univida, a Universidade da Vida. A Univida nasceu por um desejo de levar as histórias e a contação de histórias para o maior número de pessoas. A gente tinha uma necessidade de que o contador de história fosse visto como um profissional, né? Além de ser um educador, né? Além de estar no seio da família, né? Como a vovó, o vovô, o papai e a mamãe, que são contadores de histórias, além dessa prática inerente ao ser humano, desde os primórdios, mas existia uma necessidade de que existisse a profissionalização deste artista, né? Deste ser. E aí a Univida nasceu para isso, para trazer um olhar cultural, artístico, pedagógico e também terapêutico para esta arte tão fundamental e tão essencial à nossa vida, né? Então a Univida começou comigo e mais uma amiga muito querida, a Débora Calou, que é professora de língua portuguesa, também uma grande literata, poeta, poetisa, cronista, escritora. E a Débora, juntando o sonho da Débora de fazer com que a literatura também tomasse âmbitos nacionais, e juntando o meu sonho de fazer com que o contador de histórias ficasse cada vez mais capaz de dar conta, né, de uma profissionalização, nós iniciamos esse movimento em 2012 e foi a primeira pós-graduação no Brasil. Depois disso, outras escolas de pós já vieram, mas a Univida foi a primeira pós de graduação na formação do contador de história. Isso aconteceu em 2012, né? A Débora, por motivos pessoais, não pôde ficar, teve que voltar para o Nordeste, ela era do Ceará, e quem assumiu essa parceria é um grande artista aqui da nossa região,
que é o Ulisses Júnior, que é um dos maiores contadores de histórias que nós temos no país, né? Então o Ulisses assumiu essa parceria e logo depois o nosso mais querido mestre, que não tem outro aqui na nossa região, o Marcos Brito, que é um grande diretor de teatro, e o Marcos Brito então assumiu também essa coordenação da Univida e hoje ele coordena uma outra pós que não é de contação de história, mas que acontece também pela Univida, que é a pós-graduação em matriz africana, sob a coordenação da professora doutora Alessandra Ribeiro, do João Budito Ribeiro, da Fazenda Roseira, e sob a coordenação também do nosso querido professor Marcos Brito, um ícone em Campinas pela sua atuação dentro da cidade e pelo que ele representa com a Casa de Cultura Aquarela, que é a casa que hoje, esse ano, inclusive de 2019, completa 30 anos. Então nós temos 30 anos de Casa de Cultura Aquarela. Muita gente na escola Univida não tem nem isso de vidro. E a gente já tem de estrada aqui, né? De estrada percorrendo aí pela cultura, pela arte e agora pela educação, né? Então isso é a Univida. A Univida nasceu para trazer um olhar poético, um olhar terapêutico, um olhar artístico, um olhar cultural, mas também jogar tudo isso dentro de um âmbito profissional, para levar as pessoas que já têm esse dom, que já gostam de contar história, que sempre contaram história, ou na escola, ou no bar, ou no clube, ou na família, poderem se sentir agora sabendo que elas podem fazer isso profissionalmente, né? Podendo fazer profissionalmente também, se não quiser fazer profissionalmente, quero continuar contando só para os meus netinhos, né? Como a gente já teve alunos que contam, fizeram um curso só para melhorar a sua performance, ótimo, porque contar história é uma arte, né? E uma arte que não termina nunca, uma arte eterna e infinita, inclusive, porque quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que tem que estudar, né? Um poço sem fim nessa arte. Então é uma delícia. Nós temos alunos do Brasil inteiro na Univida. Temos alunos aqui da nossa região de Campinas, da região de São Paulo. A região de Campinas que eu falo é a região metropolitana de Campinas, que envolve, né, 19 cidades no entorno, mas também temos alunos de outras regiões do país e, inclusive, alunos internacionais. Nossa querida Laura, né, que veio do Paraguai, eu chamo ela de minha Índia Guarani, porque ela é uma Guarani maravilhosa. E ela, contadora de histórias no Paraguai, conheceu o Ulisses Júnior também num encontro internacional na Colômbia, ficou sabendo dessa pós-graduação e então veio para o Brasil fazer essa pós-graduação e acrescentou bastante, como ela mesma traz os depoimentos dela, né, sobre o quanto que a pós-graduação levou para a vida dela um profissionalismo dentro dessa arte. Então é isso, minhas queridas, meus queridos, venham conhecer a Univida, né? Venham aqui, nós estamos com as nossas portas abertas, mais do que portas, estamos com os nossos corações abertos para conhecer vocês e acolher vocês com todo o nosso amor, carinho e histórias.